Olá, turma! Na aula de hoje iremos continuar os estudos sobre cognatos verdadeiros. Classificação dos cognatos verdadeiros. Cognatos, como vocês já sabem, são palavras que têm a mesma origem. Em geral, podem ser deduzidas em qualquer conhecimento prévio. Como já disse em outra aula, existem cerca de 1.600 cognatos entre português e inglês. A fim de simplificar o estudo, vamos organizá-los em 4 grupos. Atenção a eles. Substantivos, que são nomes, são palavras que servem para nomear algo ou alguém. Adjetivos, que são as qualidades, as características. Os verbos, que são ações, algo que alguém pode fazer ou como alguém pode estar. E os advérbios, palavras que descrevem as ações, como alguém fez ou faz alguma coisa. Veja, vamos começar com os substantivos e adjetivos. Aqui nós temos nomes e características. Alguns são nomes porque, no caso, eu posso nomear. Outros são características porque eu posso dar uma qualidade, por exemplo. Aqui, ó, real. Então, real, né? Real pode ser um substantivo, por exemplo, no caso da gente aqui do Brasil, é uma moeda. Então, ela é o dinheiro do nosso país, é o real, seria então um substantivo, né? Agora eu posso dizer assim, você é real, real? Então, você é real, então seria uma característica. Então, tanto serve como nome, como característica. Veja que a palavra em inglês e a sua tradução, elas coincidem, não é? Por isso que são cognatos verdadeiros. Eu posso ver a escrita em inglês, já lembro da tradução em português. Vamos para aqui, excellent, que seria excelente. Veja que aqui o adjetivo, né, a qualidade excelente, ela lembra muito a questão da tradução para o português, mostrando que é um cognato verdadeiro, tá certo? Vamos para essa aqui, ó, economic, que é econômico. Veja que a escrita novamente é bem parecida, não é? E aqui nós temos, então, um substantivo, dependendo da frase, ou um adjetivo, se ele for uma característica. Então, aqui neste quadro, você pode observar que nós temos várias palavras aqui que a escrita em inglês lembra a tradução em português, que isso, como volto a repetir, anuncia que é um cognato verdadeiro. Aqui nós temos só adjetivos, certo? Então, ó, vamos pegar aqui accessible, que seria, no caso, acessível. Então, aqui nós temos, novamente, uma palavra em inglês que lembra muito a sua tradução no português e é uma característica de algo, certo? Como nós temos aqui, delicious, delicioso. Nós temos aqui também um adjetivo, que a sua escrita em inglês é muito similar à sua tradução em português. Portanto, são cognatos verdadeiros. Neste quadro, nós temos verbos, que são ações, e advérbios, que são palavras que descrevem as ações. Vamos pegar aqui o verbo celebrate, que é celebrar. Veja que a escrita em inglês lembra muito a tradução. Então, é um cognato verdadeiro. E aqui é uma ação. Celebrar é uma ação. Create, que seria criar, também é um verbo, é uma ação e lembra a forma de escrever em inglês. Dance, que é dançar, também são cognatos, parecem a forma de se escrever e dançar é uma ação. Complete, completar, novamente eu tenho um verbo aqui, eu tenho ação e as palavras em inglês e o português, elas são semelhantes, como as demais que nós temos aqui, outros exemplos. Advérbio, nós temos aqui 2 exemplos, mas há vários. Vamos ver o exemplo de usually. Então, usualmente. Aqui, veja que a escrita do inglês para o seu significado em português tem semelhança, por isso são cognatos. Por que um advérbio? Porque a palavra usualmente, ela descreve a ação de alguém. Então, usualmente eu faço isso, usualmente eu vou à escola, usualmente eu
gosto de usar o celular à noite, costumo usar mais o celular à noite, assistir TV. Então, é uma questão de hábito, de você descrever algo que você fez, certo? É interessante que vocês vejam esses quadros bem direitinho para a gente fazer a nossa atividade de hoje. Vamos para a explicação da atividade. Ela tá fácil. É bom que você volte algumas vezes o quadro, os 2 quadros que vimos, para você responder corretamente. Dentre os cognatos verdadeiros listados abaixo, encontre 2 verbos. Veja, 2 verbos. Aí você diz, professora, eu não lembro o que é verbo. Fácil. Verbo é uma ação. Verbo é ação, é estado, é um fenômeno, é algo que eu possa, no caso, fazer nessa situação aqui. Então, banana, completar, girafa, dançar. Aí eu tenho em inglês e tenho a tradução em português. Aqui, ó, complete, completar, giraffe, girafa, dance, dançar. Então, você vai observar aqui, ó, tenho 4 palavras. 2 dessas, 2 são verbos. Então, você vai, no caso, assinalar. Então, quais são palavras aqui que demonstram que eu posso fazer alguma coisa, executar alguma coisa? Então, você vai marcar essas palavras, tá certo? Em qual frase podemos identificar um cognato verdadeiro com função de advérbio? Veja, nós estudamos só 2 advérbios. Se você não lembra os 2 advérbios lá do quadro, volta um pouquinho o vídeo para você ver. Quando você vê o advérbio, você vai conseguir acertar essa questão 2 de cara. Veja, o advérbio é usually, use, used ou used. Qual dessas situações usadas aqui eu tenho um advérbio? Usualmente visto, vestido. Usually wear dress. I use dress. Eu uso vestido. I used my pen. Eu usei minha caneta. She used to have long hair. Ela costumava usar cabelo longo. Então, preste atenção no verbo que ele está aqui, no verbo, palavra, advérbio, que ele está escrito em letras garrafais, em letras maiúsculas, para você identificar qual deles tem a função de advérbio. Em qual opção podemos perceber um erro? Então, eu quero que você encontre uma opção que errada, e é uma só, quanto à classificação do cognato. Então, veja, todos eles aqui estão como adjetivo, mas na verdade nem todos são adjetivos. Tem um aqui que não é. Talvez ele seja um verbo ou um advérbio. Aí você vai ter que identificar. Volta lá no quadro. Real, ele é um adjetivo. Acid seria ácido. Create, criar, é um adjetivo. Delicious, delicioso, é um adjetivo. Então, você vai ver qual desses aqui não é. E vai marcar. Apenas um não é adjetivo. Ou é verbo, ou é advérbio, e foi colocado aqui, listado errado. 4. E último. Em qual capa de filme podemos encontrar o cognato verdadeiro do substantivo futuro em inglês? Então, veja, futuro em inglês. Como é que eu escrevo essa palavra? Ela está aqui. Ghost é futuro em inglês. Spider-Man Far From Home. Ou Back to the Future. Então, onde está a palavra futuro em inglês? Lembre que é um cognato verdadeiro. Então, a palavra em inglês precisa lembrar a forma de se escrever, de se traduzir em português. Qualquer dúvida sobre as questões, consulte-me. Boa atividade!